Olá, pessoal. Meu nome é Elisane, mas vocês devem me conhecer como Elis. E eu estou aqui hoje para iniciar com vocês um novo quadro da Ramona Academy, chamado NITRA, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica da Ramona Academy. A nossa ideia com esse quadro é falar com vocês sobre assuntos relacionados a direito, inovação e tecnologia. Para isso, a gente vai ter muitas vezes profissionais da área que virão aqui falar com a gente, mas também conversas entre alunos, como vai ser o caso hoje, em que nós vamos falar sobre Trump versus Twitter. A gente escolheu esse tema justamente por ele ser um tema muito atual e também muito polêmico. Então, nisso, eu passo a palavra para a Melissa, que ela vai se apresentar. Oi, pessoal, meu nome é Melissa, eu faço Direito no Mackenzie, atualmente eu estou no 6º semestre e eu também sou a Head de Comunicação e Marketing do Legal Hackers Mackenzie. Basicamente, o caso Trump versus Twitter, ele aconteceu no dia 8 de janeiro, quando o Twitter decidiu banir permanentemente o Donald Trump da plataforma. Para quem não sabe, no dia 6 de janeiro, um grupo de extremistas favoráveis ao Trump atacou o Congresso dos Estados Unidos em uma tentativa de impedir que o Joe Biden tomasse o poder. Desse conflito, diversas pessoas foram feridas e 5 pessoas foram mortas, inclusive. No dia da invasão, o Twitter ele exigiu que o Trump removesse 3 posts que ele havia feito, por passar informações falsas sobre as eleições de 2020 e ainda por incitar a violência. O perfil do ex-presidente ficou bloqueado por aproximadamente 12 horas, algo que já era previsto dentro dos termos do Twitter. 2 dias depois dessa invasão, o Twitter decidiu banir permanentemente o ex-presidente sobre a justificativa de que ele estava fazendo uma glorificação da violência. E fez uma declaração dizendo que, devido aos recentes acontecimentos dessa invasão ao Capitólio, as afirmações do presidente poderiam ser interpretadas por vários públicos, inclusive, nesse contexto, né, do país, ele poderia acabar incitando a violência das pessoas e apoiando a ideia de fraude nas eleições. Os 2 posts que causaram, né, o banimento do Trump foi esses aí que estão na tela. E, diante disso, a gente pensa que, para ser mais fácil, né, formar uma opinião sobre o assunto, é preciso fazer uma análise técnica do que aconteceu, do caso. E, para começar, eu acho importante analisar o termo de uso dessa plataforma. Nesse sentido, a primeira pergunta que a gente vai ter é: a atitude do Twitter, ela está condizente com os termos e as políticas dele? A princípio, a gente vai ter que os termos de uso do Twitter, eles deixam bem claro que o Twitter não se responsabiliza por nenhum conteúdo que é divulgado pelos usuários, mas também a gente tem a previsão de que o Twitter poderá remover algum conteúdo se ele entender que esse conteúdo vai contra os seus termos de uso ou contra as suas políticas. Nesse sentido, a gente vai ter uma política específica da plataforma, que é uma política contra a glorificação da violência. De acordo com a política, não é permitido você fazer ameaças de violência contra um indivíduo ou contra um grupo de pessoas. E eles também proíbem a glorificação da violência. Aí a gente vai ter que, segundo a própria política, a glorificação da violência seria qualquer ato de comemorar, glorificar, elogiar ou tolerar um ato violento. Porque dessa forma você estaria encorajando outras pessoas a também fazerem esse mesmo ato. E isso ainda pode ser mais perigoso quando a gente trata de uma violência contra grupos protegidos ou grupos específicos, quando a gente vai falar sobre questões de etnia, questões de gênero, questões de sexo e etc. Mas o que acontece, né? Qual a previsão da política para quando a gente tem uma glorificação da violência? Segundo ela, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a suspensão da sua conta, uma vez que esse conteúdo for detectado. E durante esse tempo, a gente vai ter uma equipe do Twitter analisando o post para ver se o conteúdo dele realmente tem essa questão da violência. E após a análise deles, dependendo da gravidade do post, você pode ter a sua conta banida permanentemente ou eles podem te devolver o acesso normalmente e ter sido apenas um engano. Se você também continuar reiteradamente fazendo conteúdo que seja denunciado como glorificando a violência ou com violência explícita, você pode ter a sua conta banida permanentemente, que aparentemente esse foi o caso do Trump. E na hora de adotar essas medidas corretivas, a própria política afirma que o contexto é muito importante nesse momento, então eles levam alguns fatores em consideração. Um exemplo é se a postagem é direcionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, se a denúncia foi feita pela vítima ou por um representante, se o usuário ele já é conhecido por violar essas políticas, a gravidade dessa violação e se o comportamento ele é digno de ser noticiado ou de interesse público. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as medidas corretivas, sobre as regras e políticas do Twitter, basta acessar a própria política, que ela tem lá tudo explicadinho. Trazendo
essa questão um pouco mais para o nosso caso específico, é interessante a gente parar para ver que na política contra a glorificação da violência do Twitter, ele traz alguns exemplos de frases que estariam glorificando a violência. Nesse sentido, a gente vai ter frases do tipo: fico feliz que isso tenha acontecido, ou essa pessoa é o meu herói, fazendo referência a uma pessoa que tenha cometido um ato violento, ou ainda, queria que mais pessoas fizessem o mesmo, ou espero que isso inspire outras pessoas a agirem. Até aí, tudo bem. É interessante que dia 22 de janeiro, a gente teve uma outra suspensão do Twitter contra um chefe iraniano. O que acontece? Esse chefe fez um post em que ele mencionava indiretamente uma ameaça ao Donald Trump, justamente por causa da questão do assassinato do ex-líder supremo iraniano, que foi coordenada pelo Trump. O post dele dizia o seguinte: a vingança é inevitável. O assassino de Soleimani e quem ordenou a sua morte devem sofrer vingança. É interessante trazer esse post para a gente fazer uma comparação com os posts do Donald Trump. Apesar desse líder iraniano só ter tido uma suspensão da sua conta, ainda assim eu acho que vale a pena a gente fazer uma comparação. Aqui a gente tem explicitamente no post dele falando sobre vingança, sobre questão de assassinato. Assim, eu diria que você tem um caráter violento bem explícito quando você para ver o post dele. Entretanto, quando a gente para ver o post do Trump, eu não sei, pelo menos para mim, não fica tão evidente aonde estaria essa questão da violência, ao menos uma violência explícita. Nesse segundo, não é a minha opinião que importa no caso, mas a opinião do Twitter. A gente tem que análise do Twitter, e inclusive isso está na internet para quem quiser ver, numa página oficial do Twitter, se vocês procurarem. Ele vai dizer o seguinte sobre a análise dos posts do Trump. Por exemplo, a princípio, nesse primeiro post, ele vai dizer que quando o Trump diz que ele não vai ir à cerimônia em que vai ter a nomeação do Biden, né, oficializada, estaria primeiro, ele estaria reiterando essa questão de que houve uma fraude durante as eleições e que, portanto, essa cerimônia não seria uma cerimônia legítima. E, em segundo, ao dizer que ele não vai comparecer na cerimônia, ele estaria, na verdade, dando liberdade aos extremistas para que eles pudessem agir com força total, com a violência total no lugar, uma vez que o Trump estaria seguro. Parando para analisar esse argumento assim, sem nenhuma análise técnica, eu não sei para vocês, mas me parece um pouco ilógico a ideia de que a pessoa dizer que ela não vai comparecer a um lugar significa que, na verdade, ela estaria dando o apoio dela a atos violentos ou a que alguma atrocidade ocorra naquele lugar. Me parece um pouco forçoso essa linha de argumentação. Em relação ao segundo Twitter, a gente vai ter que, novamente, segundo o Twitter, o Trump estaria reiterando a questão de que a eleição não foi uma eleição legítima, que houve fraude, uma vez que ele disse que os apoiadores dele, os patriotas, não seriam desrespeitados e não teriam a sua voz calada, o que daria a entender que o processo de transição entre os poderes não seria facilitado tanto pelo Trump quanto pelos seus apoiadores ou pelos extremistas. Agora, uma vez que a gente já analisou a perspectiva desse caso perante os termos do Twitter, é interessante a gente analisar o papel do Twitter perante a legislação. E nesse caso, a gente vai trazer uma breve comparaçãozinha entre a legislação americana e a legislação brasileira. Antes de tudo, né, eu acho que é importante falar também que a responsabilização existe, na verdade, um sistema internacional chamado Notice and Takedown. Mas aqui, como eles disse, a gente vai focar principalmente nas questões relacionadas aos Estados Unidos e ao Brasil. Nos Estados Unidos, de fato, não tem qualquer previsão nesse sentido, muito pelo contrário. Conforme o artigo 230 do Telecommunications Act, o provedor ele não deve ser tratado como autor de um conteúdo e ainda tem um incentivo à remoção espontânea desses conteúdos ilícitos ou danosos, havendo algumas exceções para o caso de direitos autorais, por exemplo, em que há, na verdade, a responsabilização do provedor. No Brasil, isso acontece de forma um pouco diferente. Para contextualizar, trouxe dois exemplos. O primeiro ocorreu ano passado, em março de 2020, em que o presidente Jair Bolsonaro fez posts que comprovavam que ele não estava cumprindo com o isolamento social. A justificativa para a remoção desses posts foram que eles violavam as regras da plataforma, mas maiores detalhes não foram dados. Inclusive, um terceiro post que mostrava uma aglomeração continuou dentro dessa plataforma, né?
Outro caso mais recente foi do Ministério da Saúde, que fez uma publicação favorável ao tratamento precoce contra o coronavírus, e o post, apesar de não ter sido excluído, agora ele possui um aviso, né, com a informação de que possivelmente é um post enganoso e é potencialmente prejudicial também. E aqui fica a pergunta, até que ponto o Twitter ele pode se responsabilizar por esses danos causados com essas publicações no Brasil? Se a gente analisar de uma perspectiva de responsabilidade objetiva da coisa, o provedor ele poderia se responsabilizar, na verdade, pela mera postagem de um conteúdo considerado ofensivo. O STJ se posicionou a respeito disso e ele disse que não é dever nenhum do provedor de monitorar a conta de seus usuários, o conteúdo. Então, ele também fala, né, se tal fiscalização ocorresse, poderia haver um risco de censura, de quebra de privacidade, quebra de sigilo, de correspondência, que são relacionados a direitos garantidos constitucionalmente. Então, a mera exibição de um conteúdo considerado danoso não pode responsabilizar o provedor. Em contraponto, né, conforme trazida pelo Marco Civil da Internet, em seu artigo 19, de forma subjetiva, a responsabilização ela pode ocorrer caso o provedor, mediante uma solicitação judicial, não retire o conteúdo ilícito. E eu dei ênfase no judicial aqui, porque a mera notificação da vítima ela não basta em todos os casos, porque, novamente, não é tarefa do provedor definir o que é danoso para alguém ou não, e pode dar essa falsa sensação de que cabe a ele moderar, né, verificar, monitorar um determinado conteúdo ou o que postam em sua plataforma. Além disso, excluir o conteúdo pela mera solicitação, né, da vítima e, de forma geral, vai requerer a utilização de parâmetros e critérios. Só que conceitos tão subjetivos quanto dano psicológico, dano emocional a uma pessoa, não permite que esses critérios sejam aplicados a todos os casos, o que, de acordo com o autor Carlos Afonso Pereira de Souza, enxergue tanto a diversidade quanto o grau de inovação da internet. Conforme esse mesmo autor, a inovação também é um motivo, a inovação da internet também é um motivo pelo qual a mera notificação da vítima não basta. Como todo mundo sabe, qualquer atividade, isso inclui a empresarial, ela tem que ser adequada à legislação. A exclusão de um post feita dessa forma vai impedir o desenvolvimento de novas alternativas para esses casos, porque a plataforma vai ter um receio de que seja ajuizadas ações futuras contra ela. Então, a pessoa, a vítima, poderia alegar que, mesmo ciente do dano, a empresa não excluiu o conteúdo. Então, eu informei o Twitter que algo, né, era ilícito ou que me impactou negativamente de forma, né, feriu meu psicológico, a empresa levou 15 dias para excluir o conteúdo. Então, isso poderia alavancar esse receio, né, de futuras ações judiciais. No exemplo que eu citei, nos dois casos, tanto do presidente quanto do Ministério da Saúde, mesmo que de fato tenha um risco à saúde pública, um presidente que incentiva o não cumprimento de recomendações da OMS, qual foi o critério que foi utilizado nesses casos para, principalmente no primeiro, né, para ser excluído 2 postagens e não a terceira? Então, é um ponto a gente pensar e é um ponto que mostra que o quanto é delicado, né, esse assunto de critério, qual critério usado para remover uma postagem. Um argumento que ele é trazido também um pouco em embate, essa questão trazida pela Mel, seria a questão de que o Twitter, enquanto empresa privada, teria plena liberdade de estabelecer as suas regras e os seus termos, suas normas, uma vez que estaria tratando do produto dele ou do serviço dele, e ele tem plena liberdade para liberar isso da forma como ele quiser. Nesse sentido, a gente quer fazer uma análise assim e pegar um pouco nesse ponto. Mas para isso, eu vou trazer duas questões aqui para a gente analisar. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o Trump encontra-se atualmente banido não só do Twitter, mas como também do Instagram, do Facebook, do YouTube, do TikTok, da Twitch, do Snapchat, entre outras plataformas e outros aplicativos. Nesse sentido, o Mark Zuckerberg ele fez uma declaração em que ele dizia que ele, na verdade, ele dizia acreditar que o risco de permitir que o presidente Trump continue a usar os serviços durante esse período são simplesmente grandes demais. Além disso, a gente também tem conhecimento por notícias que, um pouco antes da exclusão da conta do Trump, do banimento permanentemente dele, a gente teve 350 funcionários do Twitter fazendo uma espécie de abaixo-assinado direcionado ao presidente do Twitter, Jack Dorsey, solicitando que a conta do Trump fosse removida. Quando a gente para analisar essas situações, fica um pouco difícil de você ter uma parametrização de quais são realmente os critérios utilizados por uma plataforma quando ela vai fazer
algo como o que foi feito com o Trump, como essa exclusão, esse banimento dos seus serviços. Tudo bem que por parte do Twitter você ainda teve essa justificativa específica de que foi contra nossas políticas, aqui a política, você ainda teve uma análise que foi disponibilizada para o público. Mas em relação ao Facebook, em relação às outras plataformas, parece que chegou a ser divulgado também um vídeo do Trump no Facebook, que também tinha sido divulgado no Twitter, mas a gente não achou esse vídeo para trazer para vocês. Mas, além disso, e nas outras plataformas, chegou a ser realmente compartilhado alguma espécie de conteúdo? Se não, qual foi a justificativa delas para poder fazer essa exclusão, esse banimento do Trump? Existe alguma justificativa? Algum critério objetivo? Ou foi apenas o fato deles acharem que existe um risco grande demais permitiu com que eles seguissem e tomassem uma ação tão drástica quanto essa? Eu não sei vocês, mas eu fico particularmente incomodada, principalmente quando a gente menciona essa questão do abaixo-assinado dos funcionários, porque me parece um tanto quanto estranho você deixar com que os funcionários da empresa possam decidir assim, quem pode ter acesso ao serviço ou quem não pode ter um acesso por conta própria, por mera liberalidade. Nesse sentido, esse é um ponto que a gente mais questiona. Por que não tem um critério objetivo? Existe um critério objetivo? E para ilustrar essa questão, eu trago um exemplo muito tosco, mas que funciona. Vocês devem saber que uma das regras do Instagram é que qualquer conteúdo que contenha nudez explícita será removido. Nesse sentido, a plataforma tem um entendimento de que os mamilos femininos são conteúdo de nudez explícito e qualquer conteúdo desse tipo será excluído. Eu não vou nem entrar aqui na questão do porquê que somente os mamilos femininos são considerados assim e não os mamilos masculinos, porque isso é um tema complexo que dá pra gente analisar em um outro vídeo. Mas, vocês não concordam comigo que quando a gente para analisar essa regra, ela é uma regra objetiva? Tá explícito, você sabe que se você postar uma foto sua, você enquanto mulher, sem camisa, a sua foto vai ser excluída. Por quê? Porque isso vai contra as regras do Twitter, tá lá explícito. Então, se você quiser postar uma foto desse tipo, você não vai postar no Twitter não, gente, no Instagram, desculpa. Você não vai postar no Instagram, você vai postar em uma outra plataforma, você vai postar no Tumblr, você vai postar no Snapchat, seja lá onde você for postar. O importante é que você entende que vai ter uma consequência se você postar esse conteúdo. Agora, quando a gente para analisar essa questão da violência, me parece faltar um pouco de critério objetivo, uma vez que o meu entendimento já é diferente do entendimento do Twitter. E aí a gente volta para essa questão, quem foi que analisou por parte do Twitter? Porque da mesma forma que eu tive outro entendimento, você pode ter um outro entendimento, a Melissa pode ter outro entendimento. Você entende que existe muita margem para arbitrariedade aqui, para que você use outras justificativas para tirar um conteúdo do ar que não realmente ela ser contra os critérios da plataforma? Então, no fim do dia, a questão não vai ser nem tanto o problema da plataforma criar suas próprias normas, mas sim a forma como ela faz isso. O segundo ponto que a gente vai trazer aqui não diz respeito nem tanto à falta de parametrização, mas também à falta de aplicação. Não sei se vocês têm conhecimento, mas entre os anos de 2016 a 2018, o Twitter e o Facebook eles foram muito utilizados por grupos terroristas para fazer disseminação do seu conteúdo, divulgação e até mesmo recrutação. 2 exemplos práticos que a gente tem disso foi o caso do genocídio de Mianmar, para quem quiser procurar, e também o caso da ISIS, com o atentado de Paris em 2015, no qual, inclusive, o Brasil chegou a ser ameaçado por um líder iraquiano pela plataforma. Então, fica aquele questionamento, por que até então você nunca tinha tido um bloqueio, uma precaução das plataformas nesse sentido? Da mesma forma, a gente tem que, durante as campanhas brasileiras, houveram muitas mensagens, tanto em sentido violento, como, por exemplo, quando o Bolsonaro sofreu aquela facada, aquele atentado, ou quando, por exemplo, foram disseminadas diversas mesmo notícias falsas, diversas fake news, em que demorou, se eu não me engano, o Facebook ele chegou a bloquear algum compartilhamento, mas demorou até que essa atitude fosse tomada. Então fica, de novo, aquele questionamento. Por que quando a gente fala dos Estados Unidos, de Centro Econômico Mundial, da América do Norte, a gente tem essa atitude tão rápida e dessa forma tão até agressiva, por assim dizer? Fica o questionamento. Lembrando que a nossa ideia aqui não é trazer nenhuma resposta para vocês, não é algo posto, mas é mais trazer argumentos que devem ser questionados, devem ser debatidos para entender melhor essa questão. Lembrando que a gente também aqui não traz isso com nenhum viés político, a gente está meramente constatando informações para vocês. E agora, né? Desculpa.
Pode continuar. Um terceiro ponto que a gente também quer trazer é que, ok, se a iniciativa privada ela quer estabelecer as suas próprias normas e seus próprios termos, tudo bem, mas ela tem que lembrar que, como a Mel bem disse aqui um pouco atrás, a atividade empresarial, a legislação também se aplica a ela também está submissa a essa legislação. E lembrando que a atividade empresarial, qual é a finalidade da atividade empresarial? Se você lembrar do conceito de empresa, você vai ter lá aquela atividade organizada, econômica, para qual fim? Para o fim de circulação de bens ou serviços para o mercado. Então, a atividade econômica por si só, ela também não funciona. Ainda que a gente pare para analisar por um viés mais contratualista, de que a finalidade da empresa seria o lucro, você tem que entender que para a empresa ter lucro, ela precisa que alguém consuma o seu produto ou o seu serviço. E nesse caso, a gente tem quem? Os consumidores e os clientes, que também precisam ser levados em consideração no momento em que uma iniciativa privada, uma empresa privada, ela vai estabelecer as suas normas e parâmetros. Tanto é que no Brasil a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que nesse caso, inclusive, poderia muito bem ser aplicado se a gente verificasse, por exemplo, que está tendo aplicação arbitrária de algum termo ou de alguma norma, vamos supor, do Twitter, porque a gente tem um artigo expresso do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 51, salvo engano, que ele vai dizer que quando você tem uma disposição de um contrato, lembrando que o termo de serviço, o termo de uso, ele caracteriza um contrato de adesão e também um contrato de prestação de serviços. E no momento que a gente tem uma disposição que ela vai restringir algum direito que seria inerente a essa relação que foi estabelecida, ela pode ser abusiva por ser exagerada contra o consumidor. E assim, eu não sei vocês, mas uma vez que a gente tem o Twitter, que é uma plataforma cujo serviço é o fornecimento de microblogs, como eles mesmos próprios dizem, você ter a suspensão ou ainda o banimento da pessoa, a impossibilidade de acesso e de postagem de conteúdo, é justamente você restringir um direito inerente à relação. Então, em que medida também essa iniciativa privada não deveria estar sujeita à aplicação da legislação brasileira como um todo? O último ponto que a gente também traz em questionamento sobre essa questão, ainda parando para analisar para uma perspectiva mais econômica, aqui já a gente vai radicalizar um pouco, mas é só para fins de debate. Vamos supor que o Trump fosse um influencer, então. Vamos supor que o Trump, de alguma maneira, utilizasse o Twitter para obter lucro, para exercer uma atividade empresarial. Como ficaria essa questão do seu banimento? A gente pode muito bem dizer, por exemplo, que você tem um abuso de poder econômico por parte do Twitter, porque enquanto dono da plataforma, ele pode controlar, ele estaria controlando quem acessa, né? Estaria impedindo a pessoa de acessar. O que, inclusive, é interessante porque a gente teve toda uma questão com uma plataforma concorrente do Twitter que está sendo boicotada por grandes empresas do ramo empresarial, como, por exemplo, o Google e a Amazon, justamente porque o Trump fez divulgação dela e lá se concentra a maioria das pessoas, dos apoiadores do Trump. Então, em que medida que você também não teria uma caracterização de concorrência desleal com uma atitude dessas? Essa é só uma outra perspectiva do caso que pode ser analisada e que eu acho que é válida para quem quer entender um pouco mais dessa questão. Agora, deixando um pouco de lado, né, todo esse viés negativo, acho que a gente também precisa pensar nos impactos positivos que a remoção desse conteúdo, né, o fato do Trump ser banido da rede social gerou. Conforme divulgado pelo Estadão, pesquisas apontaram que a quantidade de fake news relacionadas à fraude eleitoral americana caiu em 73% após o Trump ser banido. Então, assim, é evidente que atualmente, né, até pelo fato de existir o coronavírus aí, tem uma maior preocupação das redes sociais com as fake news. A gente citou aqui 2 exemplos brasileiros, mas há muitos outros, também relacionados a atos violentos e intolerantes, como o próprio Trump, que durante o ato do Black Lives Matter tweetou: quando começa o saque, começa o tiroteio. Então, são pontos muito delicados para se analisar. Essa importância, essa preocupação é, sim, muito necessária e é algo que a gente tem que considerar e levar em conta também. Lembrando do artigo que eu citei da lei americana, Telecommunications Act, que exonera, né, o provedor de qualquer responsabilidade, o Joe Biden pretende alterar isso para aumentar a moderação do conteúdo. E aqui a gente pode pensar também, mas a moderação do conteúdo cabe ao provedor ou cabe ao governo, ou cabe a uma entidade externa, uma entidade privada ou pública? Então, são pontos que devem ser pensados. E aqui, trazendo um pouco a minha opinião sobre o assunto, né, eu acho que
com certeza o Trump ser banido foi um marco, digamos assim, para a mudança no que a gente entende por liberdade de expressão, principalmente na rede social, né, nas redes sociais, nos meios de comunicação, não só por conta, como eu disse, da própria pandemia, mas também justamente, né, pelo fato das pessoas estarem cada vez mais conectadas, existir cada vez mais uma divulgação de fake news em benefício próprio. Então, acho que pode sim ocorrer mudanças no futuro. É importante a gente pensar que liberdade de expressão é diferente de você ser violento, intolerante, que você se responsabilizar por um conteúdo e garantir a segurança das pessoas também é diferente de censura. E também acho que outro ponto para a gente pensar, o Twitter alegou que removeu com base nessa glorificação da violência, mas será que a remoção desse conteúdo de fato impediu a violência, impediu que os atos continuassem, que as pessoas... Então agora o Trump foi banido da rede social e as pessoas estão só guardando dentro delas e não, tá tudo bem, então acabou. Eu acho que não funciona bem assim, mas isso novamente é algo que apenas o futuro dirá. Tanto é que a rede social sempre foi usada como um mecanismo favorável à ditadura, os meios de comunicação, na verdade, né, usado para divulgar fake news. Então, são pontos que a gente tem que considerar e que deve sim haver mudanças, né, porque estamos evoluindo, a sociedade está evoluindo, a tecnologia está evoluindo. Então, é muito importante para resguardar nossos direitos, para resguardar nossa privacidade, os nossos dados, o que a gente posta e por aí vai, né. Sim. Acho que, como a Mel bem falou, a gente também tem que levantar um ponto também de em que medida a gente não teria uma responsabilização maior por parte das figuras públicas dentro da internet ou em relação ao conteúdo que elas disponibilizam, ao conteúdo que elas postam. Esse não é um entendimento ainda que a gente tem, na verdade, a gente já teve esse entendimento, por exemplo, em relação ao caso do Trump, quando o Trump estava bloqueando críticos, né, do governo dele, foi entendido pelo governo americano de que, ao fazer essa atitude, o governo estaria realizando um ato de censura contra a liberdade de expressão dessas pessoas, porque o Trump, enquanto utilizador da plataforma, ele estava representando o governo americano, e por isso as pessoas não poderiam ser impedidas de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, em que medida também não caberia, talvez, uma responsabilização maior por parte dele, não só da própria plataforma, mas também trazendo talvez para uma questão civil, pelo conteúdo que ele dissemina e pelo que ele apoia ou deixa de apoiar enquanto figura pública, enquanto, no caso, já ex-presidente dos Estados Unidos. Existe um outro ponto ainda que a gente preferiu nem trazer, porque a gente espera que ele não seja a realidade, mas que é um fator que vale ser discutido também, é a questão de que talvez essa atitude do Twitter não poderia ter muito um viés político também, e não ser somente uma questão de violação dos seus termos de uso. A gente vê que a legislação brasileira ela tenta buscar muito essa questão da neutralidade da tecnologia, principalmente a neutralidade da rede, que é um aspecto que a gente vê explícito no Marco Civil da Internet, mas talvez essa ainda não seja a nossa realidade. Existe sim uma linha de argumentação que ela vai falar que a tecnologia ela é neutra, porque na verdade o que vai influenciar é o uso que o ser humano dá para ela, mas que a tecnologia em si não seria boa nem ruim. Porém, existe uma outra linha de argumentação, que é a que eu concordo mais, que ela vai dizer que, na verdade, a neutralidade da rede ela não existe, essa questão da neutralidade da tecnologia. Porque a tecnologia ela é inerente à sociedade, tanto que ela influencia o modo como a gente cria, o modo como a gente pensa, o modo como a gente se comunica, e por esse fator, ela intrinsecamente teria valores humanos, e uma vez que ela é dotada de valores humanos, ela não poderia ser algo neutro. Isso me parece muito mais certo, muito mais aplicável com o que a gente vê na nossa realidade. Mas o importante aqui é realmente que esses pontos sejam discutidos, que sejam temas de debate, porque foi justamente a falta de debate, talvez a falta de atenção para essas questões, que permitiu que o capitalismo de vigilância, por exemplo, se desenvolvesse da forma como ele se desenvolveu, com toda essa questão de abuso de dados, abuso de usuário, e que talvez se tivesse um pouco mais de atenção, um pouco mais de regulação em cima disso, esse poderia ter sido um ponto que tivesse sido evitado. Justamente entrando nessa questão de tecnologia, de privacidade também, a gente queria fazer um convite para vocês, na verdade, porque aqui um dos nossos princípios é de que toda informação, principalmente informação relevante, ela deve ser acessível ao público e ela deve ser acessível de uma forma fácil, de uma forma prática, de uma forma que realmente faça sentido. Por isso, a gente se juntou aqui, a Ramona Academy, com o Legal Hackers Mackenzie, para trazer para vocês um curso sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A ideia desse curso é trazer
destrinchar, na verdade, bem a lei, trazendo uma questão introdutória sobre privacidade de dados, sobre o conceito de privacidade e sua evolução histórica. Depois a gente fazer uma análise do conteúdo realmente material da lei, dos seus princípios, dos artigos, das aplicações práticas, e por último trazer um pouco dessa questão mais prática empresarial para as empresas que realmente desejam se adequar à legislação, se é que a gente pode falar sobre adequação, isso também é um debate muito interessante, mas trazer um pouco de insight e uma informação fácil e acessível para vocês. Então, fica aqui o convite, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de vídeo, se vocês tiverem interesse em participar do quadro também, entre em contato com a gente. Pode ser pela Ramona Academy ou pelo Legal Hackers, que a ideia é ser um espaço livre para discussão, seja entre alunos, seja entre profissionais, seja entre pessoas interessadas que realmente valorizam essas questões que são tão importantes para a gente, principalmente num contexto de pandemia, que é o que a gente tem atualmente, né? Eu acho que é isso mesmo. Eles todos estão muito convidados, né, para participar do curso, para ver as aulas. Tá ficando incrível, a gente já está montando o roteiro e, enfim, nos preparando para isso. O Legal Hackers também agradece muito o apoio. Eu, como representante, fico muito feliz pelo convite da Ramona Academy. E a gente quer saber também a opinião de vocês sobre esse assunto do Trump. O que vocês acham, se foi cabível, se foi uma medida proporcional ou não. Comentem aqui embaixo, como eles disse, comentem, né, possíveis temas que vocês querem ver aqui. E acho que é isso. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal.